Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Lares de Esperança e Cura. Você sabia que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo? Exatamente, 42% da população tem relatado esse sentimento que tem sido cada vez mais constante no nosso dia a dia. Por isso, hoje nós vamos aprender como lidar com as nossas emoções e como ter qualidade de vida sem estresse ou pelo menos amenizá-lo. Quem vai trazer esse tema para a gente hoje é a psicóloga Jussiele Monteiro. Ela é mestranda em Psicologia Social e Cognitiva pela Universidade Federal de Sergipe. E o meu desejo é que você seja muito abençoado e que o tema que vai ser tratado hoje faça com que você tenha vida plena em Jesus Cristo. Muitas bênçãos para você e uma boa aula para todos nós. Muito obrigada, Tauana. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o GPS do estresse. Nessa aula de hoje, você vai aprender a sair do modo sobrevivência. O estresse ele é parte inevitável da vida. Trabalho, crises familiares, problemas financeiros, problemas com os filhos, ajudam a gente a viver mais estressados. E é claro que é necessário certas quantidades de estresse para que a gente consiga atender às demandas da vida. Inclusive, o estresse ele está relacionado ao hormônio que é o cortisol. Quantidades necessárias de cortisol são necessárias para que a gente consiga sobreviver e atender a todas as questões que a gente tem que atender no dia a dia. Só que o que acontece é que quando o estresse ele começa a se elevar, essas quantidades de cortisol começam a contribuir para problemas fisiológicos. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dessas doenças que estão associadas ao estresse. Os pesquisadores Holmes e Haidt desenvolveram uma escala de validação social onde correlaciona o estresse a eventos da vida. A gente consegue encontrar, por exemplo, que morte de cônjuge traz uma pontuação de 100, doenças graves, lesões corporais traz uma pontuação de 53, mudanças de casa traz uma pontuação de 20. Pessoas que classificam uma quantidade de 200 acima começam a desenvolver um risco de adoecer. Já pessoas que classificam em 300 acima desenvolvem risco de crise. A gente consegue encontrar alguns estudos que foram desenvolvidos que trazem as principais causas do estresse que nós vamos ver aqui agora. A gente encontra, por exemplo, problemas financeiros estão associados a causas muito significativas de estresse. Problemas de saúde pessoal ou de entes queridos também causam estresse significativo na nossa vida. Conflitos interpessoais, que poderíamos mencionar aqui problemas conjugais, problemas entre pais e filhos, problemas entre irmãos, costumam estar associados a muitas quantidades de estresse. Demandas no trabalho, por exemplo. Por que o brasileiro ele é muito estressado? Justamente porque o brasileiro trabalha muito e o excesso de trabalho está associado também ao estresse. Eventos imprevistos, aquelas situações que acontecem, por exemplo, no dia a dia que a gente não estava esperando. Acidentes, por exemplo, traumas, esses problemas costumam também trazer quantidades significativas de estresse. Se a gente for observar alguns estudos que foram desenvolvidos nos últimos anos, a gente vai encontrar que o estresse ele continua a ser uma preocupação de saúde pública. Embora alguns grupos mostrem melhorias na exposição da reatividade ao estresse com o tempo, fatores como envelhecimento, condições socioeconômicas, eventos de vida continuam a influenciar os níveis de estresse. E, definitivamente, a gente necessita de intervenções direcionadas e políticas públicas para que possam contribuir na redução desse estresse do brasileiro. A gente vai encontrar também algumas doenças que estão diretamente ligadas ao estresse. Como eu mencionei anteriormente, o cortisol ele está diretamente ligado ao estresse. E esse hormônio, ele ajuda a gente a levantar da cama, por exemplo, sem precisar de um alarme. Eu imagino que você muitas vezes acordou sem precisar do alarme, talvez até mencionando o seu trabalho. Acho que eu estou chegando numa fase da vida que nem sequer preciso de alarme para levantar da cama. E isso acontece muitas vezes porque esse hormônio, ele faz a gente ficar em estado de alerta. Só que quando a gente começa a se expor demais a situações estressantes, esse hormônio ele começa a afetar a nossa saúde física. E aí onde a gente encontra muitas pessoas que vão a consultórios médicos e os médicos dizem assim, o seu problema é por conta do estresse. Aí você diz, rapaz, o estresse chegou a essa situação. E aí a gente vai encontrar, por exemplo,
várias doenças cardiovasculares que estão associadas ao estresse, como, por exemplo, a hipertensão e a aterosclerose múltipla também, né? A gente vai encontrar também doenças neurodegenerativas, por exemplo. O estresse, ele está associado a maior risco de Parkinson. A gente vai encontrar câncer, transtornos mentais também. Quais são os principais transtornos mentais que estão associados ao estresse? Transtornos de humor, por exemplo, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, transtornos também do estresse pós-traumático, o transtorno do estresse agudo. Esses transtornos mentais, eles estão diretamente ligados a um excesso de estresse. A gente vai encontrar também a fibromialgia e também doenças gastrointestinais. A gente vai à Bíblia. Imagino que você deve ter uma Bíblia nas suas mãos, se não, eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas histórias que trazem exemplos práticos do que é o estresse na nossa vida. A gente vai observar que Jesus, ele não somente trouxe preceitos, mas ele trouxe também a sua prática pessoal, como uma forma de mostrar para a gente a lidar com as situações da vida. Ele mostrou, por exemplo, que muitas situações estressantes podem ser combatidas através de momentos de oração. Jesus muitas vezes passou por situações desafiadoras com os romanos, com os próprios judeus, e quando ele passava por essas situações estressantes, ele sempre pedia aos seus discípulos um momento. E para que Jesus pedia esse momento? Para se retirar, ficar a sós em comunhão com o seu Pai. Deus ajuda a gente a lidar com as situações estressantes da vida, e Jesus conseguiu provar isso na prática. Jesus não venceu as situações estressantes por ser Deus somente. Ele venceu porque ele estava diretamente ligado o tempo todo em contato com o seu Pai. E eu imagino que você também está aqui agora assistindo essa aula justamente porque também está buscando ter mais comunhão com Deus. A gente encontra também ali no Antigo Testamento inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações estressantes. E hoje nessa aula eu quero trabalhar com você a história de Elias. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falando, muitas pregações, muitas meditações que falavam sobre esse personagem bíblico, justamente porque ele passou por situações extremamente desafiadoras. Além das situações desafiadoras, Elias também passou por momentos muito emocionantes na sua vida. Ele passou, eu imagino que você já viu a parte onde a gente encontra ali Elias passando por situações desafiadoras, mas vencendo. Teve que enfrentar a muitas outras pessoas, inclusive pessoas perigosas. Já já a gente vai falar sobre uma mulher muito perigosa que Elias enfrentou. Mas a gente encontra que ele conseguiu obter a vitória muitas vezes. Ele participou de muitas, não só vitórias espirituais, mas também vitórias físicas. Mesmo passando por situações tão lindas, tão emocionantes na vida, Elias sentiu desânimo. Em certa ocasião, inclusive, ele pediu a Deus para morrer. Só que, em muitas situações, Elias, por exemplo, foi alimentado por corvos. Quem eram os corvos? Eram aves, inclusive feias, desagradáveis. Mas os corvos, em muitas situações, trouxeram comida para Elias. Elias foi alimentado, em certa situação, pelos corvos, por pão, azeite, farinha, e ali aquela comida conseguiu ajudar Elias a sair daquela situação difícil. Além das situações emocionantes, Elias também passou por muitos eventos amargos. Ele esteve em envolvimentos com esses confrontos com Acabe e Jezabel, por exemplo, e após passar por essas situações desafiadoras, a Jezabel ameaçou matar Elias, e foi nessa situação que Elias precisou fugir, e foi nesse contexto que Elias desejou a morte. Imagine só, um homem que tinha um contato tão profundo com Deus, passou por situações tão estressantes. Querida amiga, eu quero dizer para você que mesmo passando por situações estressantes, mesmo passando por momentos de desânimo, você nunca está sozinha. Nosso Pai Celestial sempre te acompanha. Sinta-se abraçada por Ele nesse momento, inclusive. Elias passando por desânimo, pedindo para morrer. Mesmo assim, ele foi cuidado por Deus. Deus mandou os corvos para alimentá-lo. Esteve o tempo todo preocupado com as necessidades básicas dele, inclusive, justamente porque se preocupava com o bem-estar, não somente físico, mas também com o bem-estar emocional de Elias. E Deus também se preocupa com o teu bem-estar, querida amiga. Com a tua situação emocional, com a tua situação também física. Deus está o tempo todo fazendo provisões para que você possa viver bem e viver melhor.
Mesmo após os milagres, Elias sentiu desânimo. Isso quer dizer que mesmo passando por situações grandiosas, mesmo passando por situações boas, a gente também sente desânimo, a gente também fica mal. Eu imagino que talvez você tenha em algum momento orado muito por uma grande bênção. Quem sabe você tenha orado muito pelo seu filho e hoje o seu filho representa a maior fonte de estresse. É um milagre na sua vida, é uma bênção, mas essa bênção também contribui para os seus momentos de estresse. Quem sabe talvez você tenha orado muito pelo seu mestrado, pelo seu doutorado, pela sua graduação, talvez hoje esteja passando pelo momento mais estressante da sua vida, porque talvez esteja tentando aí defender a sua tese, escrever a sua dissertação, e esses são momentos que terminam trazendo muito estresse. E às vezes, muitas pessoas me dizem assim, Jússi, talvez eu seja ingrata, porque eu estou sentindo essa sensação aqui de estresse, de raiva. Será que eu sou uma pessoa ingrata? Será que eu não estou feliz com os milagres que Deus fez na minha vida? De forma alguma, você não é ingrata. Você não é uma pessoa que não está feliz com os milagres de Deus. O seu filho, o seu esposo, o seu casamento, a sua faculdade, a sua vida acadêmica, inclusive esse trabalho que talvez você tenha pedido tanto e hoje seja uma das coisas que esteja trazendo muito estresse na sua vida. Talvez isso aqui não, em algum momento você olhe e diga, será que eu não estou grato? Por isso você está, essa é a maior bênção da sua vida. Mas isso pode sim terminar trazendo estresse em algum momento e Deus compreende sua situação. Ele compreende essas sensações desagradáveis que você tem. Muitas vezes a gente está tranquila, está bem, aí ora, pede uma bênção, a gente recebe a bênção e aí o estresse começa a atrapalhar a nossa vida. De repente você começa a observar alterações fisiológicas. Coração, por exemplo, acelerado, sensação, por exemplo, de sufocamento, você se percebe agora com dificuldade para respirar. Mãos trêmulas, sudorese, são reações fisiológicas que o nosso organismo manifesta em estado, por exemplo, onde a gente se vê como se a gente estivesse diante de uma ameaça, diante de um problema. E o estresse, ele ocasiona isso. São situações que normalmente contribuem para o aumento, por exemplo, da ansiedade. Até mencionei para vocês que o estresse, em certos níveis, em níveis mais elevados, acaba trazendo o desenvolvimento ou contribuindo para o desenvolvimento de transtornos mentais. E os transtornos ansiosos, eles estão diretamente ligados aos problemas relacionados ao estresse. E aí você pode me dizer nesse momento, Jússi, o que a gente pode fazer para poder sobreviver no meio desse caos, no meio dessas bênçãos, mais bênçãos que causam estresse? Aí eu digo para você, querida amiga, louvor e adoração. Elias, no meio de todo aquele caos, em nenhum momento ele deixou de ouvir a voz do seu Pai Celestial. Em todo momento estava louvando, estava adorando o nome de Deus, e eu te motivo a que você também possa colocar um louvor, por exemplo, no momento que você estiver ali correndo contra o tempo, tendo que enfrentar um trânsito para chegar em casa. Coloque um louvor, vá ouvindo uma adoração, vá cantando também. Quem diz que quem canta os males espanta, esse ditado ele não é tão enganoso assim. Na verdade, é um ditado que tem o seu fundo de verdade. Quem canta também consegue sentir um alívio do estresse, consegue sentir um alívio da ansiedade. E aí você pode me dizer, Jússi, o que a gente pode fazer? Qual é a proposta de Deus para a gente? A gente tem muitas ferramentas para poder lidar com o estresse, Inclusive, se você estiver experimentando algum problema fisiológico já por conta de um estresse muito elevado, eu te motivo a você procurar ajuda psicológica, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. São os profissionais que estão com a responsabilidade de te ajudar a ficar bem no aspecto de saúde emocional. Mas a gente pode encontrar a terapia de Deus também para lidar com o estresse. Deus deixou alguns remédios naturais que contribuem para o nosso bem-estar. A gente vai encontrar o descanso adequado. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de sono. Isso mesmo. Você, como adulto, de quantas horas você precisa de sono? Você precisa pelo menos de 7 a 8 horas de sono por noite. E aí a gente vai encontrar essa referência nos estudos, onde a gente busca entender quantas horas de sono cada indivíduo precisa. E crianças, Jússi? Crianças de até 7 anos precisam pelo menos de 14 horas de sono.
A gente vai observar que adolescentes também têm uma necessidade ainda muito grande de dormir, pelo menos precisam de 10 horas de sono, né? Até os 12 anos, na verdade, né? Depois dos 12 anos a gente vai ali encontrar que de 7 a 8 horas é o suficiente para que as pessoas elas consigam viver melhor. Não dormir bem, querida amiga, atrapalha a tua qualidade de vida. Não somente atrapalha o teu bem-estar emocional, mas também atrapalha a tua saúde física. Então é necessário, extremamente necessário, que você durma bem. A gente vai encontrar na Bíblia também Deus o tempo todo preocupado com o nosso bem-estar. Inclusive o sábado é um dia que Deus separou para nos ajudar não somente a lembrar dele como nosso Criador, mas também para que nós descansemos das nossas preocupações, dos nossos afazeres. Inclusive, eu te motivo para que nesse dia você realmente descanse de tudo, inclusive da exposição excessiva às redes sociais. Nesse dia, coloque seu celular no modo não perturbe, para que nesse dia você não esteja recebendo notificações o tempo todo e consiga descansar a sua mente e sair do modo estado de alerta. Quando você fica no estado de alerta, você fica estressado. E o celular é uma das ferramentas que mais contribuem para o nosso estresse. Então, nesse dia especial, no sábado, desative as notificações do seu celular, desligue seu computador, deixe a sua TV desligada, para que o ambiente ali da sua casa seja um ambiente que contribua para a tranquilidade da sua família. Que nesse dia especial vocês possam passar mais tempo na mesa, conversando, debatendo sobre os assuntos da vida, falando sobre assuntos agradáveis. Evitem nesse dia falar sobre problemas, falar sobre dívidas, falar sobre situações que não foram resolvidas na semana. Que nesse dia vocês conversem sobre assuntos que tragam uma sensação de agradabilidade. Deus não somente espera que a gente descanse bem nas noites, mas espera também que nessas 24 horas nós façamos uma pausa, mas uma pausa de verdade, porque muitas vezes a gente está de manhã na igreja, mas está resolvendo o problema do trabalho no celular. Muitas vezes a gente está de noite no PG, mas está resolvendo e respondendo uma e outra pessoa que termina ainda se mantendo conectada com o trabalho. Então, nesse dia especial, descanse, você vai conseguir sentir mais tranquilidade e vai aliviar um pouco as preocupações. A alimentação saudável e exercícios físicos também é um remédio que Deus deixou para nós, um remédio natural. O exercício físico ele está ligado diretamente ao estímulo de hormônios do prazer. A dopamina, a serotonina são hormônios que estão diretamente ligados à prática do exercício físico. O exercício físico, inclusive, ele tem efeito ansiolítico. Isso mesmo, aqueles remédiozinhos que você toma, talvez já tomou em algum momento da sua vida para trazer essa sensação de agradabilidade ou de prazer, essas sensações também estão relacionadas à prática da atividade física. Jússi, quais são as atividades físicas que são, poderíamos dizer, mais estimulantes, que estimulam mais esses hormônios? A gente tem as atividades que ativam a atividade cardiorrespiratória. Isso quer dizer, aqueles exercícios que faz seu coração acelerar, que faz você ficar agitada, esses exercícios são aqueles que contribuem para o estímulo da dopamina, da serotonina, esses hormônios que estão diretamente ligados à felicidade, ao prazer, à sensação de agradabilidade. Então faça atividade física, se programe, né? Talvez você diga, Jússi, não tenho tempo. E quem tem tempo hoje em dia? Todos temos 24 horas, né? Se trata de questão de priorização, né? O que você tem priorizado na sua vida? Separe um tempinho no dia a dia para fazer atividade física. Pode ser uma caminhada mais intensa, uma corrida. Não tenho dinheiro para academia, não precise ir para academia, dá para fazer na rua e é grátis. Vamos eliminar os obstáculos e começar a fazer isso para já, porque nós precisamos disso, é uma forma de fuga, é uma forma de sair dessa vida estressante, dessa rotina exaustiva. Quantas vezes a gente precisa de atividade física na semana? Alguns estudos sugerem que a gente precisa pelo menos de 3 horas de atividade física. Isso quer dizer que se você separar 3 dias na semana, fazendo 50 minutos, né, em cada um desses dias, você vai conseguir já bater a meta, poderíamos dizer assim. Alimentação saudável, eu sei que essa nossa rotina, ela favorece a busca por alimentos
mais rápidos, né? Então, a gente vai por fast food, inclusive hoje os deliveries, né, de iFood cresceu tanto justamente porque as pessoas elas têm buscado cada vez mais alimentos rápidos por conta da rotina agitada, né? E o que você pode fazer para comer mais saudável? Eu sugiro você se organizar. Então, mantenha uma rotina organizada, verdurinhas picadas sempre na geladeira, frutas também. Organize seus alimentos para que você consiga ter acesso a eles de forma rápida quando você estiver vivendo ali a sua semana agitada, a sua semana corrida. Assim, você não vai recorrer aos deliveries ou ao fast food e terminar se alimentando mal. Lembre, querida amiga, que a alimentação ela contribui também para o nosso bem-estar, não somente físico, mas também emocional. A gente vai encontrar também Deus sugerindo a prática de Jesus, na verdade, né, com o seu exemplo aqui quando esteve na Terra, sugerindo a prática de momentos de oração e comunhão com Deus. Por que isso nos ajuda? A ciência, inclusive, já traz muitos achados sobre isso, trazendo ali a ideia de que a fé ela está diretamente ligada a um bem-estar emocional. A gente tem alguns fatores que são fatores estressores, que terminam levando as pessoas a desenvolver transtornos mentais, mas a gente também tem alguns fatores protetores. E quais são os fatores protetores? São aqueles que contribuem para o nosso bem-estar emocional, são os fatores neuroprotetores. E a prática da fé, a prática da espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, contribui de forma direta para o nosso bem-estar, sendo um fator neuroprotetor. Então, cultive a sua fé, ore cada dia mais, entenda que Deus ele tem o controle das coisas. Quando a gente normalmente está muito ansioso, quando a gente está muito estressado, no geral é pela necessidade de controle. Quando sua rotina começa a te afogar, quando o teu dia a dia começa a ficar cansativo demais, isso normalmente é porque você está buscando ter o controle da situação, manter o controle da situação, e isso termina te afetando. Descansar nos braços do Pai vai te ajudar, querida amiga, a soltar o controle. Deixe o controle nas mãos de Deus. Por que essa necessidade excessiva de ter o controle? Por que essa vontade de fazer as coisas do seu jeito? Seu Pai Celestial sabe o que é melhor para você. Isaías, a gente encontra no livro de Isaías a referência de que os planos, os projetos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Enquanto você sonha isso aqui, Deus sonha isso aqui para você. É gigante o que Ele planeja para você, então entregue o controle nas mãos dEle. Tudo que você tem, tudo que você é, onde você está hoje é graças a Ele. Isso quer dizer, Ele sabe o que é melhor para você. Então descanse nas mãos de Deus. Por isso que nós temos aqui esses remédios naturais. Isso tudo Deus deixou para o nosso bem-estar. Qual foi o método de Jesus? Jesus buscou sempre ter momentos de oração em locais tranquilos. Ele também buscava momentos de solidão. Aí você pode me dizer, Jússi, é bom ter momentos de solidão? É bom ter momentos de solidão em conexão com Deus. Mas não é bom ter momentos de solidão sem conexão com Deus. A gente precisa estar conectado com Deus, mas a gente precisa também estar conectado com o próximo. Se você tem se isolado muito, eu te animo a que você busque socializar mais. O isolamento ele não faz bem para a gente. O isolamento ele contribui para os nossos estados emocionais de irritabilidade, para os nossos estados emocionais de tristeza. Então você pode sim seguir o exemplo de Jesus e buscar a solidão, mas a solidão de pessoas para estar conectado com Deus. Jesus vivia sempre em momentos de alegria com os seus amigos. A gente vai encontrar Jesus, por exemplo, sorrindo, comendo, se divertindo junto com seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. Ele passou muitos momentos também ali de confraternização com os seus amigos. E aqui fica o método de Jesus para você, querida amiga. Busque desenvolver momentos de oração e conectividade com Deus, mas também busque momentos de socialização com os seus amigos queridos. A gente vai encontrar também a referência na Bíblia de alívio pelo serviço ao próximo. Isso mesmo, aí você pode me dizer, Jússi, é verdade, inclusive a gente escuta sempre, né, aquela fala de que mais vale dar do que receber. E é isso mesmo, o serviço ao próximo
ele beneficia a nossa vida. A gente vai encontrar o estilo de vida de Jesus, um estilo de vida altruísta, fazendo muito pelas outras pessoas. E isso ajuda a aliviar o nosso próprio estresse, cuidar da dor do outro, cuidar da necessidade do outro. A gente encontra um grande exemplo, por exemplo, ali no século XX, esse grande homem, o John Rockefeller, americano. No ano de 1871, esse grande homem foi um dos mais ricos ali dos Estados Unidos. Ele comandava praticamente 90% do refino dos Estados Unidos. E aos seus 50 anos, ele conseguiu ser o homem mais rico que estava vivo ali naquela época. Só que, depois de tantas situações estressantes, ele terminou tendo um grande colapso nervoso, quase morreu. Os médicos, inclusive, disseram que não havia chance de sobrevivência para aquele homem. Só que, para sua surpresa, meses depois, ele estava ali, vivinho da Silva, e bem, muito bem, saudável. Por quê? John, além de ter se envolvido em hábitos saudáveis, como alimentação, descanso, prática de atividade física, uma grande coisa que John fez foi doar parte da sua fortuna. Ele praticamente doou tudo o que ele tinha. Ali no século XX, a sua fortuna somava aproximadamente 900 milhões de dólares. E depois que ele faleceu, quando foram fazer ali uma contabilidade dos recursos financeiros de John, o que conseguiram observar é que somente havia 26 milhões de dólares. Ou seja, ele havia doado praticamente tudo que ele tinha. Doou praticamente tudo. E aí o que a gente observou? Que o exemplo dele contribuiu não somente para o seu bem-estar, porque veja, sabe quanto tempo ele viveu? John chegou a viver 94 anos de vida, ou seja, depois do seu colapso nervoso, ele viveu quase 50 anos mais. E por que isso? Porque John se dedicou exclusivamente para cuidar de outras pessoas. A vida dele agora era de doação, era de serviço à comunidade. Foi um homem que deixou um grande legado nos Estados Unidos. Você pode dar uma pesquisada que você vai encontrar muitas outras referências sobre esse grande homem que viveu ali no século XX, fazendo grandes coisas por muitas pessoas. Encontre, querida amiga, um motivo para viver. O escritor Viktor Frankl, um grande psicólogo que viveu ali durante a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. Inclusive, eu motivo você a ler esse livro, é um grande... ali a gente vai encontrar grandes razões para se envolver em causas de ajuda a outras pessoas. O Viktor Frankl, ali vivendo durante a Segunda Guerra, nos campos de concentração, passou por muitas situações difíceis. E algo que ele conseguiu observar é que aqueles homens, aqueles judeus que estavam ali no campo de concentração, muitos deles tinham muita ideação suicida. Inclusive, muitos morreram, não nas câmaras de gás, morreram através do ato suicida. E aqueles homens que se mantiveram vivos, com vontade, com disposição de sair dali, eram homens que tinham um sentido, que tinham um propósito, que tinham um objetivo de vida, que tinham algo além daquilo ali, que tinham pessoas esperando lá fora, que tinham projetos esperando lá fora para dar continuidade logo após aquela situação caótica. Então, o Viktor Frankl concluiu que o sentido da vida, o sentido da existência não está dentro do ser humano, como se fosse um sistema fechado. Ele diz que o sentido da vida está no mundo, está em causas, está em pessoas. Então, descubra a razão da sua existência. Por que você está aqui hoje? Por que você existe? Qual é a causa? Por qual causa você luta? Você tem um motivo para viver? Você já descobriu a sua existência dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade? Você tem aplicado os seus dons e os seus talentos? Use os dons e os talentos que Deus te deu, querida. Comece a empregar numa causa para ajudar pessoas e você vai observar que enquanto mais você cuida de outras pessoas, enquanto mais você faz pelo próximo, menos estressada você fica. Isso é uma grande ajuda para a gente. Aí eu pergunto para você hoje, como ajudar outras pessoas contribui para o nosso bem-estar emocional? Como foi que você se sentiu no dia que você ajudou alguém? No dia que você talvez deu um abraço em alguém tão apertado que você observou no rosto da pessoa alegria? Como foi que você se sentiu? Como foi que você se sentiu quando alguém te disse assim, muito obrigado, graças a você hoje eu consegui me alimentar? Eu imagino que você tenha se sentido muito bem. Que hábitos de saúde você pode melhorar? Como está a sua rotina?
Será que você precisa melhorar sua alimentação? Como estão as suas horas de sono? Quantas horas você está dormindo? Como você está, por exemplo, organizando sua rotina? Você tem feito atividade física? Como você pode usar o seu tempo livre para crescer espiritualmente? Deus deseja que nós tenhamos vida, queridas. Deus deseja que nós tenhamos saúde. O estresse, ele é inevitável, a gente já falou sobre isso, mas ele pode ser bem administrado. Com o nosso estilo de vida, a gente consegue administrar muito bem o estresse. Deus oferece descanso e renovação. A gente encontra ali as palavras lindas que ecoaram dos lábios do nosso amado Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados. E eu diria que venham a mim todas que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para a vossa alma. Querida amiga, nessa aula, eu convido você a vir para os braços de Jesus. Eu convido você a descansar nos braços dele. Eu não sei quão cansada você está, não sei quão estressada você está, eu não sei como está a sua situação, não sei se você, nesse momento, está, por exemplo, tomando remédio para hipertensão. Não sei se nesse momento você está tomando remédio para aliviar os desconfortos gastrointestinais por conta do estresse. Mas eu quero dizer para você que além da terapia, além da medicação, nós temos Jesus de braços abertos nos convidando para ir até Ele, para que encontremos descanso e alívio para nossa alma. Eu espero muito que essa aula ela tenha contribuído, ou que pelo menos contribua, para seu bem-estar e para sua qualidade de vida. Espero muito que, através dos textos, do que nós encontramos na Palavra de Deus, você possa encontrar alívio. E espero muito que hoje você deixe todos os seus fardos, todos os seus pesos nas mãos de Jesus, porque Ele tem muito para te ofertar. Que Deus te abençoe, querida amiga. Receba meu abraço e que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua atenção.